aí, tudo bem? Começando então o nosso podcast da Igreja Cristã Vinde, mais um episódio. E agora um momento muito legal, vocês vão gostar demais. A Dona Irene, 92 anos, deu testemunho dela pra gente aqui e foi uma bênção, você vai ver aí. Mas antes disso, vamos ler a palavra de Deus e orar, para que Deus esteja sempre falando aos nossos corações. E diz assim, eu lembro o versículo que ela falou de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E continua aqui, vamos continuar essa parte, fala assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, nesse texto, que é um dos principais, principalmente o versículo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que deu seu único filho para morrer no meu lugar, para que eu fosse salvo. Jesus é o nosso Salvador. Então, e ali durante, conversando com a Dona Irene, que vocês vão ver aí, como que simpatia, que bênção que é essa mulher, para a glória de Deus. É uma mulher de Deus mesmo, a vida dela, desde criança, adolescente, o sofrimento que ela teve, veio do Nordeste. Assiste aí, você vai ver. Então, e ela falou desse versículo, que tocou a vida dela, a família dela. Então, que esse versículo seja uma bênção na sua vida. Lembra sempre disso, Deus te ama tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele deu o único filho. Assim como deu para a Dona Irene, para mim, Deus, Ele dá o filho dele para você, para morrer no seu lugar na cruz do Calvário. Então, e que você possa se firmar na verdade e crer na salvação, na vida eterna com Jesus. Amém? Vamos assistir então? E aí, tudo bem? Hoje estamos aqui com o nosso programa com uma pessoa, a Dona Irene, uma bênção, 91 anos de idade. Ela é lá da Pernambuco e hoje está aqui com a gente, né, Dona Irene? Prazer em conhecer a senhora e também entrevistar a senhora aqui, falar da sua vida, do seu testemunho. Sim. Não é? Conta pra gente, Dona Irene, como é que foi tudo isso, assim? Onde a senhora nasceu? Como é que foi a sua vida lá no comecinho, lá no Nordeste? Bom, eu nasci no estado de Pernambuco. Meu pai era agricultor, tinha sítio. E lá eu cresci lá com meu pai, minha mãe. E meus 10 anos de idade, ninguém ouvia falar de evangelho. Aí apareceu um morador lá para morar numa das casinhas do sítio lá do meu pai. E essa pessoa é evangélica. Aí ele passou uma mensagem assim, conversando com meu pai, falou que ele era de uma religião, citou que Deus amou o mundo de tal maneira, falou que ele era religioso. Meu pai achou muito lindo aquilo, e não tinha pastor, não tinha igreja, mas ele orou ali para o meu pai e já começou a chamar de irmão. Ali no primeiro encontro, no primeiro encontro já orou, já falou de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E ele falava de cor, porque essa pessoa era analfabeta. E tinha esse versículo, aí ganhava o pastor Jesus. Ganhava almas por Jesus, mesmo sendo analfabeto. Mesmo sendo analfabeto. E ele falou essa palavra, meu pai aceitou aquilo, entendeu. E quando ele chegou em casa, que deu essa notícia, esse homem orou por ele assim, que Deus abençoasse,
e Deus perdoasse os pecados, escrevesse o seu nome no livro da vida. Quando meu pai levantou dali, ele já abraçou e falou: a paz do Senhor. E hoje, portanto, você é meu irmão. Daí eu tinha 10 anos de idade, minha mãe também seguiu. A senhora viu toda essa cena? Toda essa cena. A senhora e seus irmãos? Eu só um irmão que estava comigo lá, que é mais velho que eu, só nós 4 ali. Eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. A senhora tinha mais irmãos? Tinha mais irmãos, já eram casados, já estavam fora da família, né? Na família estava só vocês 4. Na família só estavam nós 4. E aí, naquele momento também, nós ficamos sem entender nada. Umas instruções assim, que orava para quando fosse dormir, orava quando levantava, quando fosse fazer a refeição, agradecesse a Deus pelo alimento. Foi essa instrução que ele deu. E deixou esse versículo. E deixou esse versículo. E que nós já se considerava irmão e que Jesus já tinha perdoado os nossos pecados, escrevido o nome no livro da vida. Porque ele orou. E Jesus escrevesse nosso nome no livro da vida. E aí com o seu pai ali, ele pedisse perdão pelos pecados, ele se arrependeu. E ali, foi um momento de conversão. Aquele momento nós ficamos assim. Agora nós somos dessa religião, nós temos que... Mas nós não tínhamos ensinamento, não tinha pastor, não tinha igreja. Tinha alguma igreja próxima? Não tinha. Depois de alguns meses, conhecemos um casal que era evangélico, que tinha vindo morar por aquela redondeza. Esse casal vinha de uma cidade que chama Garanhuns, mudaram lá para aquele lugar. Esse casal era evangélico, era um casal. E aí o irmão contou essa história para ele falou: convida eles aqui que a gente vai ter uma palestra. E essa pessoa tinha um livrozinho, que era aquele livrozinho de São João, São Marcos, tinha aqueles 4 evangelhos, tinha uns livrinhos. Tinha uns livrinhos assim. E ele pegou, deu uma parte daquele, deu show o livro de São João, um livrinho de São João com o meu irmão. E meu irmão começou a ler a parte do comecinho de São João, aí chegou na história do Nicodemos. Quando chegou na história do Nicodemos, nós tudo queríamos se batizar. E agora para se batizar, quem vai batizar? Como que é isso, para se batizar? Aí esse irmão falou: eu vou convidar um irmão, um presbítero, que era dessa cidade de Garanhuns, para vir dar uma instrução. E esse irmão chamava-se João Buarque. Esse irmão João Buarque veio. Só lembra até hoje o nome dele? Lembro. Viveu muito tempo. Ele me batizou nas águas, esse irmão João Buarque. Ele me batizou. Foi ali no sítio onde vocês moravam mesmo? No rio que passava no sítio do meu pai. No rio que passava no sítio do meu pai. Ele batizou eu, meu irmão, meu pai, minha mãe e minha cunhada. Olha que bênção. Nós batizamos ali, de chaleco branco, naquele rio. E teve um jantar de minha mãe, beleza. Minha mãe falava assim: é um homem de Deus. Minha mãe falava: ele é um homem de Deus. E ele já lia uma parte da... Nós não tinha Bíblia, não tinha nada. Mas esse irmão trouxe esse livro de São João, e como meu irmão estava lendo muitas histórias ali de Jesus, a multiplicação dos pães, e como foi assim, mas isso é uma coisa muito boa, é de Deus uma coisa dessa, nós ficávamos ali. Prestando aquela atenção. Com sede. Sede da palavra. Eu já tinha 12 anos de idade, isso já tinha se passado 2 anos da convenção. Quando apareceu esse irmão que veio fazer essa instrução para dar o batismo, para fazer o batismo. Eu já tinha 12 anos de idade. Aí me batizei. Em 1945 eu fui batizada nas águas. 1945? Em 1943 a senhora aceitou Jesus? Aceitei Jesus. Em 1945 eu me batizei nas águas. Dia 13 de 7 de 1945. Gravou a data, hein? Eu tinha meu cartão de membro. Meu cartão de membro. Da igreja, né? Da igreja. Aí o senhor começou a frequentar a Assembleia de Deus. Aí ele só estabeleceu a Assembleia de Deus. Não tinha outras igrejas, não tinha. Estabeleceu a Assembleia de Deus. Aí o irmão falou assim. Aí os outros moradores, tudo viram a transformação lá do meu pai, tudo falou assim. Procurava a gente, procurava meu pai, dizia: ô, seu Nascimento, como é esse povo? Como que faz para seguir? Isso meu pai falava. Olha, é só se ajoelhar aqui. E a gente ora aqui e você já faz parte de nós. A pessoa se ajoelhava, qualquer um de nós orava.
Jesus abençoa, perdoa os pecados, escreva seu nome no livro da vida. E a paz do Senhor, que você já é meu irmão. E aí a pessoa já se ligava a nós do Evangelho, né? E como já tinha muito morador ali já procurando para se unir a nós já tínhamos uma base de umas 20 pessoas, assim. Tudo nessa sem pastor, sem igreja. Esse irmão... Dá para começar a igreja ali então, né? Mas não tinha ninguém orientasse nada, né? Um pastor, não né? Tinha. Aí esse irmão, João Buarque, ele falou assim, eu vou enviar uma pessoa aqui, um irmão chamava-se José Valdivino, ele vai fazer uma reunião aqui, um culto na casa do meu pai, na sala da casa do meu pai. Aí se reunia esse povinho, nós não tínhamos luz elétrica, era lamparina de querosene, chão de terra, batida, foguinho de lenha, e era aquilo ali, a gente se reunia ali. Aí o irmão trouxe umas 3 harpas, ele vinha de harpa cristã. Já velhinha, amarelinha, as folhas, dava assim, a maioria não era analfabeto, não sabia ler, mas quem sabia ler, abria a harpa aqui, ficava 3 assim, vendo ali, ó, para cantar, porque ninguém tinha lido. Aí cantava, decorava. E quem não sabia ler, decorava. Minha mãe mesmo decorava tudo. Ouvia 3 vezes cantar, ela já decorava, cantava. E ali o irmão começou a fazer uma reunião, ele começou a falar o que era assim, para quem era batizado, a responsabilidade de se batizar era assim, e depois participava da ceia, a ceia era assim, e aí meu irmão começou a ler aquelas partes da ceia, que Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, e quem me segue, começou a contar aquelas histórias do cego de nascença, que passou pulou nos olhos, foi curar. E perguntaram, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Pensava que aquilo era um castigo, né? E Jesus falou, não foi nem ele nem seus pais, foi para que o poder de Deus se manifestasse. Então só lembra de todas essas passagens, como é que começou o evangelho ali, onde a senhora morava. Isso aí foi tudo quando a gente morava. Aconteceu que, uns tempos, foi feito ali na terra do meu pai um salão tampado de pau. Sim. Com lamparina de querosene, pau. E é onde se reuniam o povo. Aí vinha esse irmão. Pregava o evangelho. A cavalo, não tinha cavalo, ele vinha montado num cavalo, andava, viajava o dia inteiro. Estava no cavalo. Aí de noite fazia o culto. Aí ele não voltava porque era de noite escuro e tudo. Dormia lá. Bem cedo, pegava o cavalo e voltava. Uma vez por semana ele vinha fazer esse culto. Aí ele foi dando instrução, até que chegou. A igreja foi crescendo. A igreja foi crescendo. Aí abriu uma igreja, uma congregação, um salãozinho de culto também, numa vilazinha que chamava Campestre. Era uma vilazinha, assim, que já tinha... Foi chegando mais conhecimento e mais gente foi se convertendo para lá também. Aí nós fazíamos parte já, nós veníamos para cá, para esse salão de Campestre, para tomar a ceia. Sim. Para tomar a ceia. Diz uma coisa, Lorena, como é que foi assim, até os 10 anos de idade, a senhora ia a alguma igreja? Não. Tinha alguma religião? Não, nós não íamos nem igreja, nós era crente sozinhos. Nós só tinha aquele temor de Deus, orava, e meu irmão lia aquele livrinho de São João, e nós não tínhamos orientação de nada. Não tinha de pastor de ninguém. O Evangelho de São João. E ele, quando ele chegou a ler ali naquele na história do Nicodemo, a gente dizia assim, Jesus disse que tem quem crê e ser batizado para ser salvo. A gente dizia, já somos crentes, nós já cremos. E agora como é que a gente vai se batizar? Quem que vai batizar nós? Para completar. Nós achávamos que para ser salvo mesmo, tinha que se batizar. Certo. Aí que esse irmão veio orientando e chegou a esse ponto de ir lá no Rio mesmo fazer esse batismo, esse irmão. E aí ele foi vindo dando instrução e a gente começamos, até que esse irmão, que foi o nosso dirigente, depois ele ficou como o dirigente lá, e ele deu muita instrução para a gente, deu a primeira ceia que nós se batizamos, ele deu a ceia, e ele chegava lá, minha mãe tratava ele com o nome de Deus. Ela fazia assim, nós tínhamos um quarto lá na casa, uma casa grande, porque tinha sítio e as casas grandes, muito quarto. E lá a casa era grande, depois meus irmãos tudo foram casando, saindo, a casa ficou grande, né? E nós ficamos lá, só tinha eu e meu irmão solteiro, e os outros já tinham casado e saído. Mas meu pai e minha mãe permaneciam lá, que a terra era do meu pai, o sítio. E
quando era pro irmão vir, minha mãe arrumava lá um quarto, colocava uma mesinha, sem saber de nada, de história nenhuma. Colocava uma mesinha, uma caminha, forrava, colocava uma mesinha, um banquinho assim, e falava assim, aqui é a fome de Deus se sentar. Aqui é a fome de Deus. Ela tinha uma sabedoria. Honrava, né, o homem de Deus. Sem saber daquela história que a mulher preparou o quartinho para o homem de Deus. E a senhora então nasceu lá em Águas Pretas, Pernambuco, né? É interior de bem interior do É área de seca, não? É área seca e é de planta cana, na usina de cana. Aí a senhora teve 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres. Eu casei com 21 anos. Casou com 21 anos, veio morar para São Paulo ou já continuou lá? Eu casei, ainda fiquei, permaneci lá, parece que uns 5 anos ainda depois de casar. Depois veio para São Paulo? Aí vim para São Paulo, sou trouxe Janete. Meus outros meninos já nasceram aqui. Eu fiquei casada há 40 anos. 40 anos. 40 anos fiquei casada e fiquei viúva. Quando meu marido faleceu, eu 40 anos fiquei casada. E fala pra gente assim, como é que era a vida lá? Era muita pobreza, era muita dificuldade? Era. A senhora teve algum milagre que a senhora presenciou? Alguém que a senhora abençoou? Aconteceu alguma coisa? A senhora lembra alguma coisa nesse sentido? Depois da conversão ou antes? Teve muita cura, assim, livramento. Fala um livramento que o senhor teve, assim, importante lá da sua família. A gente não tinha médico, assim, ninguém tinha nada, né? A gente ali ficava doente, se curava mesmo pela fé, né? Eu tive uma enfermidade, assim, naquele tempo estava dando uma praga de aquelas bolas, chamam catapora. Sim, catapora. E eu tive uma catapora muito assim. E fica todo o corpo a bolinha, febre, né? Foi incomparável, né, a febre. E uma noite eu sonhei assim, à noite não, um dia assim, eu estava bem levantada, que eu vi assim, só 2 mãos chegavam assim perto de mim, 2 mãos. Só sonhou? Vendo assim, nenhuma visão. Eu nem achava, eu estava quase morta. Aquelas 2 mãos colabavam assim no lençol, colocando assim no lençol. Perto. Aí no meu sentido eu falava assim, pra que esse lençol branco aqui? Vai sujar. Aí só falava assim, vem, vira pra cá, deita no lençol. E eu acho que eu virei e deitei, porque eu sarei. No outro dia eu já senti fome e que me sentar e senti fome. Não estava nem com fome? Não estava, não. Eu estava sem me alimentar fazendo febre, porque era febre muito mancha alta. No corpo, mancha no corpo, toda inchada, vermelha, pipocada. Olha, não tinha solução, não tinha tratamento de médico, e nem podia fazer mais nada. Só a senhora estava doente ou tinha mais gente? Quem estava mais Porque contaminava, né? Contaminava. Quem estava mais grave era eu. Era eu. Mais grave era eu. E Deus deu a cura para a senhora? E Deus me deu essa cura através desse milagre. Isso foi uma coisa que eu nunca me esqueci. Eu acho que eu estou vendo, ela mostra no braço, virava assim, ele põe no branco. Eu pensava assim, vai sujar. Qual a idade que a senhora tinha naquela época? Eu tinha... Uns 12, 13 anos? Não, tinha mais. 20? Tinha mais, eu tinha uns 18 anos. Casou com 21, né? Eu tinha uns 18 anos, eu não era casada ainda. Eu tinha uns 18 anos naquela época. Foi uma coisa que nem aconteceu no Covid. Lá naquela época, daquele lugar. Muitas mortes. Aconteceu muitas mortes. E era dessa... Acho que não tinha nem vacina ainda, né? Não tinha, ninguém conhecia. Nem falar em vacina. Não ia falar em vacina. A pobreza era tudo muito difícil, muito difícil. Ali, para não ficar doente e se curar, só por Jesus. Que medicação não tinha. Auxílio médico não tinha. Quando a senhora veio para São Paulo, aí a senhora ia visitar de vez em quando lá a família? Demorei 18 anos sem voltar lá. Eita. Porque nós não tínhamos condição. Aí só começou de ônibus? Quando eu comecei a primeira viagem que eu fiz lá, fui de ônibus. A gente tava conversando aqui, gente, sabe quantas vezes ela já foi pro Nordeste? De ônibus, demorava 3 dias. 3 dias e 3 noites. 10 vezes, imagina isso. Dia e noite. Dia e noite dentro daquele ônibus. Dia e noite. Com as crianças, 4 crianças. 4 crianças. 2 meninos, 2 meninas. Né? Pedindo comida, pedindo exame, muitas vezes não tem, né? A minha menina. Aquela dificuldade. A minha menina mais nova, a Josinete, na época tinha 7 anos. 7 anos ela começou a me dar. Foi quando eu fui ver, a visitar esse meu irmão. Esse meu irmão chamava Mário, ele já não está mais aqui. Ele
Ele era o mais novo? Ele é mais velho do que eu, 2 anos. Mais velho. Ele se tornou uma pessoa pregador do evangelho, que ele dizia a Bíblia assim, de tanto de cor, de tanto que ele deu desde pequenininho. Ele faleceu, ele faleceu aqui em São Paulo. Ele permaneceu morando lá no Recife todo esse tempo. Ele vivia assim, ele sempre tinha mercadinho, né? Montava um mercadinho, aí ele vendia no canto, comprava no outro, vivia assim de negócio, de ramo de mercado. Então a senhora fazia aquelas viagens com a família? Depois eu fiquei sabendo que a gente conversou antes aqui, né? Gente? Sim. Sabe como ela começou a ir para lá? De avião. Aí eu perguntei para ela, a senhora tem medo de avião? Não. Olha lá. Não. Sentiu medo? Não. Só um friozinho na barriga, a hora que sobe. Mas foi bom. Na hora do pouso somente. Um friozinho, mas foi bom. Nada de medo? Medo nunca. A sua viagem de avião tranquilamente? Tranquilamente. Você que tem medo de avião? Olha o exemplo aí. Sozinha, sem... Uma primeira vez eu fui junto com meu marido, que ele não estava vivo, primeira vez. A segunda vez eu já fui sozinha, Jair mesmo que comprou minha passagem. Uma vez mandou até o sogro dele me levar só até o aeroporto. O Jair? Mandou o sogro dele me levar até... Ele já estava trabalhando. O sogro dele me levou até o aeroporto. Chegou lá, fez o check-in lá de tudo. Aí a rapaz já tomou conta e me guiar, levar até a aeronave, né? Embarquemos um dia cedo. Só foi sozinha? Só 4 vezes já fui. 4 vezes sozinha? Só chega no aeroporto, faz o check-in, a pessoa vem embora e fica lá. Aí coragem, hein? A aeromoça toma conta lá, o rapaz que estiver no comando lá, toma conta, ele despacha minha mala, ele me acompanha. Quando está na hora do voo ali, ele é o primeiro a me levar até lá, eu subo a escada junto com ele, ele me bota ali naquele coisa. De boa? De boa, o centro de segurança, a instrução. E a senhora vai lá, comendo, gostoso, tranquila ali, e vamos que vamos. Bate um papo com quem tá ali do lado. Não, fiquei até quieto, só orando, Jesus, eu tô aqui, esse avião não vai cair porque eu tô aqui. Mas peraí, mas só falou que não sentia medo. Não, mas todo mundo... Mas tem que orar também, né? Mas tem que orar, mesmo sem medo a gente tem que orar. É isso aí. Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, sem medo, mas orando. Então mas orando, né? Não, Jesus, eu tô aqui, esse avião não vai cair, olha, de boa. Fez um pouso em Salvador, só para descer uns passageiros e tal. Fez uma escalinha. Uma escalinha em Salvador. Veio a mocinha marmitequezinha, foi uma hora de almoço. Uma comidinha boa. Puxei a mesinha. E hoje, como é que tá hoje? Parece que é só amendoim que dá agora? Agora faz dias que por muito tempo que eu não vou mais discar, agora é só um saquinho de amendoim. Que é? Na minha época era marmitequezinha, marmiteque, sobremesa. Havia um marmiteque. Que bom, né? Eu disse lá no Boas lembranças. Mas a minha sobrinha me esperava lá para receber. A minha sobrinha. Eu tenho sobrinha que mora lá no Recife. Essa aí ela morava em Olinda. E assim, alguma história assim de um avião que aconteceu? Ou deu um turbilhão lá? Não. Uma turbulência? Sempre foi tudo de bem. De boa, tranquilo. Todas as viagens foi de boa. E a senhora já viajou pro lado de alguém assim que estava desesperado e a senhora mesma acalmou a pessoa? Eu não acalmei, mas fiquei quieta. E sentou uma mulher perto de mim, uma senhora também, com a mão cheia de rosário, rezou de lá até ficar mexendo naquelas bolinhas. Rosário. Eu fazia assim, via ela com aquelas bolinhas na mão, eu não falei nada, mas ela mexeu naquelas bolinhas, eu acho que ela mexendo naquelas bolinhas, mexendo nas bolinhas, Só orando, só rezando. Eu só olhava e ela rezando, ela mexendo nas bolinhas. Com medo, muito medo. Ela estava muito com medo, né? Ela não parava de mexer no rosário lá, só que eu não falei nada mais. É só só dar a mão pra ela assim, ó, e no aeroporto de beleza. Chama aí, bem. E fala pra gente assim, ó, pra gente encerrar aqui com chave de ouro. Sim. Qual a mensagem que a senhora passa para as pessoas que estão nos vendo aqui, ó? O que a senhora falaria para eles assim? O que Deus coloca no seu coração para falar para a pessoa que está ouvindo a senhora agora? Em primeiro lugar, eu só falo para as pessoas que, essa juventude e essas pessoas de hoje que confiem e se firmem com Jesus. Que é Jesus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, se você precisar de um trabalho, de um emprego, você tem que ter Jesus em primeiro lugar. Se você precisar estudar,
É Jesus em primeiro lugar, porque sem Jesus nada, sem ele se pode fazer. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas Isso serão acrescentados. vos serão acrescentadas. E ainda Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E ainda Jesus disse, se vós estiver em mim, eu estarei em vós, você pede o que quiser e lhe será feito. Isso. Amém. Né? Em nome de Deus. É, em nome de Jesus. Primeiramente, se chegar Confiar. a Jesus, confiar e estar Fé. em Jesus. Uma palavrinha tão pequena, né? Fé. Fé. Duas fé. letrinhas. E obediência, porque a Bíblia diz Obediência. é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Dona Irene, muito obrigado. Deus abençoe obrigada, a senhora. Sim. E sempre que a senhora tiver à disposição, Sim. a nossa casa está aberta lá, hein? Tudo Viu? bem, Quem muito sabe obrigada. a senhora Muito podemos obrigada. receber a senhora lá em Valinhos, no estúdio do Muito nosso obrigada. podcast. Pode me convidar que eu estarei. Só vai? Vou, sim. Oh, aí sim, hein? Sim, Gente, quero firmeza. Dá um conhecer. abraço aqui. Aí, Deus abençoe. Vamos falar tchau pra turma? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau. Queria perguntar para você, o que você achou da Dona Irene? Você gostaria de chegar no final também, com a idade dela, a mais se Deus quiser, e ter esse vigor, ter essa alegria? Por quê? Qual é o diferencial dela? É Cristo. Jesus Cristo mora no coração dela. Ela tem a certeza da vida eterna com Jesus. Que possa ser assim também na sua vida, amém? E aproveitando, se você puder, inscreva-se no nosso canal, compartilha, dá um like e no YouTube, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Até mais.